Estamos online. Maravilha. Então é isso aí, os últimos detalhes sendo ajustados. O horário está batendo. Bom dia, povo de Deus, para quem está nos vendo aí pela live do podcast do Lu. Uma manhã abençoado para todos vocês. Aqui do nosso lado é o nosso convidado especial, Pastor Valdinei, da Rede da Família. Daqui a pouquinho ele vai falar coisas abençoadas para o seu coração, um testemunho muito forte. E como tem sido para ele essa jornada na vida pastoral. Pessoal, nesta manhã abençoada eu quero dizer a todos vocês, muito obrigado para quem tem acessado essa live, muito obrigado para quem tem entendido o nosso propósito com esse podcast. Nosso propósito é levar a palavra de Deus para sua casa, é levar um testemunho bacana, é levar vocês a reconhecer quem estiver no caminho errado do pecado, a convidar a vocês a vir fazer parte da nossa igreja, a fazer parte de uma célula, a reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é quem comanda e direciona a sua vida. Então, antes de mais nada, eu vou dar a palavra para o nosso convidado especial. Se apresenta para nós, pastor Valdinei. Eu sou o pastor Valdinei, da Igreja Batista Imperial. Casado. Tem quantas filhas, pastor? Pode, manda bala, tá valendo. Vamos. Vamos começar. Pastor Valdinei, casado com a pastora Marinete, tem 3 meninas 3 meninos e um menino. e um menino E um netinho. e um netinho. Isso aí. Pastor Valdinei, já para colocar o senhor no fogo ali, para não perder tempo. Uma palavra de Deus hoje para abençoar a vida de quem estiver ouvindo. Hoje eu quero abençoar cada um, né? Um versículo que eu carrego muito no meu coração, né? É que fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Amém. Para vocês entenderem que esse é o propósito do nosso podcast e o propósito que Jesus tem para o teu coração. Pastor Valdinei, nós sabemos que um pastor ele não brota do nada, buf, cai e vira um pastor. Passa por várias situações. Eu conheço o senhor há um bom tempo, mas eu não lembro dessa parte. Na etapa da vida do senhor, como foi a sua juventude? O senhor já era convertido? Ou o senhor acabou dando aquela volta lá no mundo, lá fora? Se o senhor puder falar para a gente sobre isso. Eu vejo assim que eu tive um bom tempo no mundo, né? Até os 28 anos. Eu não gosto muito de falar, mas eu era alcoólatra, né? Bebia muito, né? E tinha a palavra de Deus em casa. Minha mãe pregava a palavra de Deus, mas só que eu tinha, a minha vida estava no mundo da fora, né? Eu não tinha a palavra de Deus, né? Eu tive um bom tempo, um bom período no mundo da fora, as práticas do mundo, das coisas da fora. Ouvindo o mundão, bagunçando lá fora. E com certeza foi um tempo muito triste para o senhor, né? Foi um tempo muito nebuloso, vamos dizer assim. Com certeza, porque eu dava muito trabalho para minha mãe. Minha mãe conhecia a palavra, né? E eu estava no mundo da fora, não queria aceitar a palavra, né? E a minha pai, como diz que é, entre aspas, né? Ela devia viver no mundo lá fora, nas práticas lá fora, né? E eu vejo assim que isso foi um período muito chocante para a minha família. Então, para você jovem que está ouvindo isso aí, tenta entender essa parte que o pastor Valdinei falou. Às vezes você está no mundo lá fora, fazendo as orgias do mundo, bebida, o que for. Você acha que só está prejudicando você, mas não. Tem alguém dentro da sua casa que está sofrendo. O pastor acabou de relatar que a mãe dele sofria com aquilo. Eu creio que os outros familiares dele também. Então, entenda, quando você está lá no mundo, se drogando, se prostituindo, bebendo, se martirizando, às vezes a tua mãe está em casa orando e está sofrendo por você. Então pense um pouco nela também. Não acha que a vida é só sua, você pode fazer de qualquer jeito. Sabe? Tente lembrar que aquela que vai estar ali chorando por você é sua mãe. Então, não desonre ela não. A palavra de Deus diz isso, né, pastor? Honrar pai e mãe, né? Então, vamos estar apreensivos a isso. Pastor Valdinei, então tá, o senhor passou por essa etapa. É uma pergunta assim que eu creio que pode ser bacana, de repente o senhor até já respondeu em alguns cultos ou não. Mas como foi essa volta, essa conversão do senhor? Essa conversão minha foi algo assim poderoso, porque eu estava numa situação muito complicada, muito na bebida, depressão, né? E Deus, né, me chamando para estar junto dele, né? E foi justamente no período onde a mãe de Eudália, da Mara, da pastora Rosa, né? Da pastora Mara, da pastora Rosa, né? E ela teve uma doença, né? E de repente eu fiz uma oração e falei para Deus: se o Senhor tem poder, né, o Senhor venha curar lá. Né? E Deus, né, acabou levando ela. Né? Mas a partir daquele dia, né, eu estava falando para Deus que vim para a igreja.
dessa situação, né? E Deus entrou com o teu poder no meu coração, né? Através de Deus começou a acabar no meu coração. Amém. Bacana. E hoje, já vai concluir junto com essa, pastor? Hoje, o que é estar passando por essa etapa de sair do mundo, indo para Deus, e hoje poder dizer que tem uma linda família? O que chegou, senhor? Converteu, adquiriu e dá esse passo. Eu sei um pouquinho, mas quero que o senhor dê esse espacinho dessa linda família pro pessoal. Coloca ele no meio. Esse aqui? Beleza. Pode falar, professor, aquele capítulo 2, pode falar. O que foi essa mudança para o senhor e hoje tem uma família, que o senhor puder relatar aí? E o versículo que foi algo poderoso, que quando Jesus, né, entra na sua vida, tudo muda. Eu, como na vida passada, lá fora, via, né, na bebida, em outras coisas, como falei, né, como relatei já nessa nossa entrevista, né, e quando eu aceitei Jesus, a minha vida mudou, em todo aspecto. Porque antes de eu receber Jesus, eu não tinha nem, né, não tinha expectativa de um dia até casar, ter uma família. Né? Eu via naquele mundo, né? Aquele mundinho, aquela coisa, né? E para até relatar, né? Quem está me ouvindo, né? Muitas vezes nós estamos no mundo, nós estamos presos nas coisas, né? E eu estava preso. Né? Eu era uma pessoa que estava preso, que não pensava nem casar, porque eu tinha 115, 120 quilos. Mas quando Jesus entra na nossa vida, como entrou na minha vida, tudo mudou. Tudo mudou a partir daquela entrada de Jesus na minha vida. Né? E como você estava perguntando, né? E eu tenho uma família linda e maravilhosa, porque Jesus entrou. Porque se olhasse para o aspecto natural, como muita pessoa olha para o aspecto natural, ele não vai, né, encontrar, né, a vida de Deus, o poder de Deus, que é Cristo. E é só Jesus, né, para fazer esse algo sobrenatural que ela fez na minha vida. Né? E para começo, né, eu casei com hoje a pastora Mari, né? Nós temos 4 filhos, né? Que quando eu casei com a pastora Mari, a Mari já tinha o Felipe, né? Já veio junto comigo, né? Veio junto conosco no casamento, né? Eu lembro até como fosse hoje. O pastor Rico falou de gente, você não está casando só, né, com a pastora Mari, né? E nasci com o Felipe, né? O meu filho, né? E foi algo precioso. Depois veio a Mariana, depois veio a Giovana, depois veio a Milena, né? Cara, e tipo assim, é interessante, eu conheço o Felipe, né? Conheço os filhos do pastor também. É um menino abençoado, um jovem aí que tem uma cabeça espetacular. E realmente não é fácil. Mas assim, como eu relatei para 2 pessoas, uma foi meu produtor, que eu sabia que essa entrevista com o pastor Valdinei ia ser forte, poderosa. Eu estou aqui, a língua está segurando, porque é forte. Porque para você entender, isso que ele relatou é algo pessoal muito forte, pastor, porque realmente a pessoa está presa no mundo e ela realmente ela se acha, perdão a palavra, ela se acha um lixo, ela se acha que ela não vai poder ter casamento, não vai poder ter família, não vai poder ter nada. Para ela, se ela passou aquele dia, para ela tá bom, que ela não tem expectativa de nada, né? E aí a pessoa vai só se afundando. E eu creio que tudo entra naquilo que o senhor falou. É Jesus que vai abrir, vai tirar toda a aresta, toda. Mas pegando o gancho. E aí tá, e como é que foi essa aceitação e essa combinação com o Felipe? Ele já tinha o quê? Os seus 3, 4 anos? Tinha uns 5 anos já, né? E eu vejo assim que é algo tão poderoso que antes de eu chegar para Cristo, eu falava para minha mãe: mãe, ainda vou casar com uma pessoa que tem um filho. Deus já estava preparando, através da oração da minha mãe, dos demais, né? E quando o Felipe chegou, né, na nossa família, né, como filho, não só como filho, mas toda a minha família considera ele como sendo filho real meu, né? E eu vejo assim, que o Felipe é algo poderosíssimo, tanto na minha vida como na Mari, assim, porque como o Felipe foi uma luva, né, na minha vida cristã, né, e em todas as áreas. Eu amo muito o Felipe, amo todos os meus filhos, né, mas o Felipe é meu filho amado. Né? Amém. Bem, eu como falei, conheço o Felipe, várias vezes quando eu estou conversando com ele, quando eu estava lá em Três Lagoas, que trabalhei um período lá, ele nunca referiu ao pastor Valdinei como o Valdinei, eu sempre fui como o pai, também tem esse carinho, esse respeito pelo senhor orgulhosamente. Tá, e aí o senhor tem o Felipe, beleza, e como que é, agora já tinha o Felipe que era um menino, como que é agora ser pastor e pai de 3 meninas, 2 já na fase adulta, já ali naquele preparação para um ministério, uma faculdade, um casamento? Como é que tem esse coração de pai e pastor junto?
eu vejo assim que é algo poderoso, porque como eu referi uma palavra que anda junto comigo, buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Se eu não buscar primeiro o reino de Deus, né, naturalmente eu não posso acrescentar nada na vida das minhas filhas, né? Eu vejo assim que nós temos luta, nós temos batalha, né? Como estava já referindo, né? A Mariana está cortejando, né? a Giovana, né, também já está praticamente na idade, a Milena também já está avançando na idade, mas eu vejo assim, o poder de Deus, as maravilhas na minha vida, como eu tenho correspondido o primeiro reino de Deus, né? Deus tem sido tão gracioso com essa minha família, né? Eu me considero como jovem, uma filha linda, maravilhosa, que Deus me deu, né? Tanto para mim, tanto para a pastora Mari, algo poderosíssimo, né? Lutas, batalhas nós temos Jesus que comanda, né, a vida, né, da minha família, né, dos meus filhos, né? E eu creio nessa graça maravilhosa, nesse poder de Jesus Cristo que tem, né, a cada dia, né, acrescentando tanto a minha vida, né, como a vida das minhas filhas, né? E não é fácil, mas Jesus está acima de todas as coisas e eu creio que Deus tem algo bom, algo maravilhoso para a vida das minhas filhas através da palavra na minha vida e conta da pastora Mari também. Maravilha, pastor. Pastor, nós sabemos, já falamos que o senhor é pastor da Rede da Família, né? Mas o senhor tem filhas jovens ainda. Como o senhor vê essa interação hoje de jovens com a igreja, o mundo evangélico? Como o senhor vê assim? Porque o senhor já esteve lá fora. A nossa juventude foi diferente da de hoje, é claro. Apesar que pecado antes, pecado hoje, pecado é pecado. Mas como o senhor vê hoje os jovens em relação à igreja? Eu vejo assim que é algo poderoso isso, porque hoje, né, hoje nós temos a palavra. Se nós temos a palavra, né, que direciona o jovem, né, e eu preciso da palavra para direcionar, para aconselhar os meus filhos, né, concernente, né, está no caminho do Senhor, na palavra de Deus. E eu vejo assim que o jovem ele precisa, né, da palavra, né, e mesmo assim que nós, né, como pastor, como irmão de igreja, temos que testemunhar dessa palavra para Deus mover o sobrenatural na vida, né, do jovem, né? E eu vejo assim que é tão poderoso, né? Até o linguajar é diferente nosso, né? Mas a gente tem que ter sabedoria de Deus para lidar, né, com as coisas, né? E eu vejo assim que Deus tem dado tanta estratégia para nós, né? E eu quero dizer para aqueles que são jovens que a primeira coisa boa, maravilhosa é ter Jesus dentro do coração. Que quando nós somos jovens, muitas vezes nós queremos pensar nos nossos pensamentos, né? Mas se nós temos a palavra de Deus, nós não vamos andar segundo o nosso pensamento, nós vamos andar segundo a palavra de Deus. E nós, para lidar com jovens, como eu tenho filho jovem, nós temos que ter a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus, os princípios de Deus na vida deles, para que eles possam ter uma vida, né, no Senhor, né? Uma vida que possa prosseguir e avançar em todas as áreas. Maravilha. Eu, como eu venho às vezes nos dois cultos, eu fico vendo, e apesar do pastor ser pastor da Rede da Família, tá às vezes mais com pessoas mais da idade ou casais, mas eu vejo que tem muitos jovens do grupo da Rede dos Jovens, né? Que, cara, se empolga com a palavra do pastor Valdinei, que fala, aí tem fogo, ele tem tudo. Então, eu quero dizer para você, jovem, aqui tem uma bagagem, aqui tem um poder de Deus, tem um fogo. Então, às vezes você fica linkado em A ou B, e às vezes está do seu lado, não sei ali, que você não está prestando atenção. Sabe, às vezes nós temos que buscar exemplos de quem já viveu. Às vezes você vai querer exemplo de uma pessoa que não viveu nada. Poxa, o pastor Pedro acabou de dar um relato aqui, ele mesmo falou. Ele era uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, que não tinha nada, que não queria nada. Por ele mesmo, porque estava preso. Mas Deus, quando entrou na vida dele, deu um presente, quatro lindos filhos, um neto. Quem não viu ainda, vai lá, o netinho dele, filho do Felipe, que gracinha, coisinha linda. Tá voando, tá crescendo, já tá comendo maçã, ovo, pera, tá ali, né? Então, deixe Deus entrar no seu coração, independente da idade que você tenha. Não espere ser tarde. Deus, ele não vai atrasar na sua vida, ele já está na porta da sua casa batendo ali, querendo entrar. Então, abre seu coração, sabe? As coisas do mundo não vai te acrescentar em nada. Tá aqui um pastor do meu lado, não sou eu que estou dizendo. Você pode mandar a pergunta, pode perguntar para ele, eu até passa a bola para ele falar. Nada no mundo vai te acrescentar nada na sua vida, não é, pastor? É Cristo que vai acrescentar e vai direcionar na sua vida. Com certeza. Amém? Pastor, eu sei que é uma pergunta chata, já vou fazer ela agora, o senhor relatou que tem suas filhas, tudinho, uma família abençoada,
Mas nós ficamos sabendo que um tempo atrás o senhor passou por um acidente automobilístico, né, que graças a Deus só foi bens materiais, mas o senhor não se importou. Eu gostaria que o senhor relatasse sobre esse fato. O Luciano, foi algo poderoso, né? Eu vejo a mão de Deus. Mas eu vejo assim que, antes de ocorrer esse acidente, eu quero relatar e vou chegar no acidente. E eu vejo assim que, quando eu vim de Lagoa para cá, eu tive um AVC no cérebro. E hoje também, eu já amputei 4 dedos. Mas uma das coisas que tem me fortalecido, né, é a palavra de Deus. E esse acidente, eu vejo assim que foi algo poderosíssimo, né, através da palavra de Deus, através do poder de Deus. Se uma das coisas que eu procuro na minha vida, né, espiritual, não murmurar, não reclamar, ver a mão de Deus. E esse acidente, eu pude ver a mão de Deus, porque os 2 pneus do carro estavam para o lado esquerdo. E se o carro fosse para o lado esquerdo, nós ia virar pastel, vinha mais de 7 carros, carreta, mas Deus levou para o lado esquerdo. Mas uma das coisas que me impactou, né, fala que Elias subiu pelo redemoinho, não é verdade? E eu fui flutuado no carro, né? O carro flutuou, né? E eu vejo assim que os anjos do Senhor flutuou o carro, né? E nós vamos parar numa árvore. E eu quero dizer uma coisa para mim, né? Para cada um que está me ouvindo aqui, que é tão poderoso o poder de Deus que ninguém machucou nada, né? Só bem material, perdemos 80% do carro, né? E vejo assim que nunca deixei, né, o diabo trabalhar no meu coração, né, porque o diabo trabalha. Todos estão trabalhando. Você colocou o pé, né, levantou, colocou o pé, você começa a mudar. E nesse aspecto, né, eu sempre glorifico, tenho gratidão a Deus, porque eu vejo que Deus tem um propósito, né, na minha vida, depois desse acidente. Eu passei mais a buscar Deus, porque eu sei que Ele tem algo poderoso na minha vida, algo maravilhoso, né? E eu vejo assim que quando eu, né, e agradeço a Deus, tenho gratidão, Deus abençoa. E eu quero dizer uma coisa para cada um que está me ouvindo: Deus tem me abençoado de uma tal forma que, né, ninguém imagina que está lá fora, mas não é eu, a presença do Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus, né? E uma das coisas, assim, depois do acidente, eu pensei até que a pastora Maria ia ficar até meio bloqueada de dirigir e essas coisas, né? Eu vejo assim que nós tivemos uma fé, nós fomos em Caldas Novas, né? E ficou um pouco apreensível, mas eu vejo assim que a Maria também é guerreira de Deus, né? Eu tenho uma esposa que é guerreira de Deus, e eu vejo assim que tanto eu como a pastora Maria, né, os nossos filhos, viu a mão de Deus. É as coisas que nós temos que ter, né, dentro do nosso coração, é a presença de Deus, é o poder de Deus, ver a mão de Deus, não ver a circunstância. A circunstância é natural, né, olhando no aspecto natural do acidente, é algo terrível, e eu procurei não ver o natural, não questionar. Eu vi o espiritual, eu vi coisa boa. E nós temos que ver coisas boas nas dificuldades que nós estamos passando. Se nós não ver a coisa boa, quem é a coisa boa? É Jesus. É Jesus. Porque eu quero dizer, a cada um que está me ouvindo, minha pátria não é aqui, minha pátria é no céu. Eu estou aqui para trazer a pátria do céu aqui, a presença de Deus nesse lugar. Eu tenho que viver, como eu vou viver, logo que chegar lá em cima. É a palavra de Deus, né? Eu vejo assim que Deus tem um propósito. Depois desse tempo eu vejo assim que Deus tem um propósito maior na minha vida. Deu mais um cadinho de tempo para eu ficar aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Se é uma das coisas que eu prezo, é glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, ó, eu lembro que eu tenho falado, né, que o propósito dessas entrevistas do podcast é alcançar pessoas. Mas se vocês entenderem o quanto eu, Luciano, estou sendo ricamente abençoado, sabe, esse relato que o pastor deu agora, eu tenho buscado a fazer isso há muito tempo, a parar de reclamar, mas da forma que ele colocou, ele veio, teve esse AVC, já amputou 4 dedos pelo que ele relatou, teve esse acidente, realmente estourou para quem dirige, estourou do lado esquerdo, é automático, vai puxar, ele viu a presença de Deus antes de tirar para o outro lado. Gente, é aquilo que ele tem feito, vê a parte espiritual da coisa, não vê o natural, não reclama. Sabe, não reclama, cara. Então, eu falei assim, isso tem sido tão forte para mim. O pastor está falando, parece que eu estou
tudo que ele está falando eu estou observando para mim. Então você que está ouvindo, se serviu para você, pega isso para você. Veja a parte espiritual da coisa. Veja tudo, veja Cristo agindo. Não olhe por, eu perdi o carro, não. Você ganhou mais um tempinho de vida. Não olhe para o lado. Não vejo. As pessoas têm mania, pastor, de ver sempre o lado ruim da coisa. Né? Primeiro nós vamos ver o lado ruim. Não. Veja o lado bom da coisa. Veja aquilo que você quer. Sabe? Aquilo que você quer em Cristo. Veja aquilo que Cristo tem para a sua vida. Amém? Pastor, pegando mais um ganchinho com isso, né? Só que já estamos no meio da nossa entrevista. Uma palavra hoje que represente a paz e a graça. A paz e a graça? Eu vejo que uma palavra que representa a paz e a graça é quando eu tenho no meu espírito, e a cada um quero falar que eu sou filho amado, aquele que o Senhor tem prazer. Porque quando eu tenho essa revelação no meu espírito, naturalmente, vou passar pelas diversidades. A graça vai me alcançar. Nós vemos a situação de Jesus 40 dias, sem comer, sem nada no deserto. Ele tinha conhecimento que era um filho amado. O Pai tinha prazer nele. E quando eu tenho essa revelação, que vem as lutas para mim, com certeza vem para você também, eu vou de encontro à palavra. Essa é a palavra de paz, é a palavra de graça que eu sou filho amado. O Pai tem prazer em mim. Porque quando eu tenho a mente de Cristo, que isso é algo fundamental, eu tenho a graça, eu tenho o poder, é o Cristo embutido dentro do meu coração. E quando eu tenho o poder de Deus, é o Cristo que é embutido no meu coração, vai haver paz. Porque eu vou ter uma palavra de paz. Cada um que está me ouvindo, se tiver no teu coração que tu é filho amado, que você é filho amado, e o Pai tem prazer em você, você pode ter certeza. Aonde você for, você vai mudar o ambiente. Porque quem muda o ambiente, o ambiente é o Senhor Jesus que está embutido no nosso coração. E por isso nós temos que ter essa palavra de revelação que nós somos amados do Pai. Ele tem prazer sobre as nossas vidas. Aleluia. Pastor, nós já falamos, o senhor é pastor da família, da rede da família. E o senhor já descreveu que ela é tudo. Mas o que o senhor descreve hoje? O que é hoje para o senhor a sua família? A minha família, eu quero relatar, é algo muito poderoso, é tudo. Eu sou muito abençoado. É algo assim de Deus, muito poderoso. A minha família então que eu até falo para a minha família, Deus foi além daquilo que eu pedi, imaginei, pensei, concernente à minha família. Antes do senhor se converter, o senhor era um homem assim, autoritário e grosso ou não? Eu vivi. Não, era um pouco não autoritário grosso, não tinha, rústico, uma pessoa rústica, mas depois que Jesus entrou na nossa vida, até eu discuto de vez em quando com a Márcia, sempre teve, junto com o Sr. João, é diferente, aquele amor do pai, beijava um outro, aquela coisa, e eu não fui criado assim, meu pai, já está beijando, mãe beijando um outro, Mas Jesus foi me ensinando, e através da Mara, tem aprendido, tem deslanchado nessa área, e Deus tem movido, Eu vejo quando o senhor fala da família do senhor, das meninas, o senhor até dá um brilho no olho assim, Lógico, nós não vamos aqui falar, o senhor tem a Albe, mas qual deles, se o senhor fala assim, que se parece mais com o senhor? Isso até um rolê em casa, é a Giovana tem toda a minha característica. Até no jeito de ser aquela coisa, Eu amo todos eles, mas a Giovana tem o mesmo pensamento, porque você tem uma coisa, Luciano, eu tenho caráter, Todas as outras minhas filhas têm caráter, mas o caráter da Giovana é tão forte que ela me contagia, por amor à obra, amor às coisas. Todas as gurias ela ama, mas ela expressa o mesmo espírito meu, o mesmo pensamento meu, E a Giovana é algo assim poderoso, de caráter. Uma coisa eu quero dizer para cada um que está me ouvindo aqui: eu lidou com prostituta, eu lidou com drogado, eu lidou com bebum, eu lidou com qualquer tipo de pessoa, mas não lidou com pessoas mentirosas, sem caráter. Porque é complicado você trabalhar com uma pessoa que não tem caráter, E eu vejo assim que todas as mulheres nós têm caráter, mas a Giovana tem um caráter assim que me surpreende, parece comigo, eu me identifico com ela. Forte. Muito forte. Tá. E vamos pegar aquela parte docinho agora, porque diz que quando a pessoa vira avô e vó, ela molesta totalmente, Como é que é
agora, o senhor tem esse netinho aí, apesar que às vezes está longe, tem que ir lá visitar. É novinho, tem 6 meses, mas como é que é essa paixão por esse netinho? Às vezes quando até choro, né? É, como você está falando, né? Nós estamos meio distante, né? E nós tivemos, semana retrasada, nós tivemos até em Lagoas, né? E eu vejo assim que ele é tão fera, tão forte, né? A presença dele, né? Do neto, né? Aí eu peguei ele, já começou a sorrir, aquela coisa. Pô, meu Deus, eu tô longe, tô aqui, mas nós temos morado. Tem algo assim mudado grandemente, né? O meu coração, creio também das meninas, da pastora também, é algo diferenciado. O senhor está casado há quanto tempo com a pastora Mari, pastor? Nós estamos com 23 anos de casado. 23 anos de casado. Então, logo entre casado, namoro e noivado, dá o que? Dá uns 24, 25? Conversão, tudo? Ou não? O meu casamento da Mari foi algo poderoso, porque nós começamos há 10 meses, né? Deus já foi movendo, em tudo nós temos 24 anos já de namoro. Então vamos arredondar aí com 25. 25. Para a gente poder analisar, poxa, 25 anos, passou tanta coisa, aí se a gente analisar, você falou que até os 28, 29 o senhor bebia, estava no mundo, era isso, né? Às vezes a pessoa acha que, tipo assim, eu vou me converter de manhã, à tarde eu vou ganhar 1 milhão, 2 famílias. Não é assim. Você viu, o pastor já relatou aqui acidente, o infarto, a perca dos dedos, entendeu? Alguma situação que já deve ter passado, que nesses 20 e tantos anos de ministério, deve ter passado por muita coisa, já trabalhou com drogado, com viciado, deve ter passado por muitas situações não fáceis, mas como ele mesmo relatou, ele não reclamou. Mas hoje, igual eu falei, ele fala com brilho no olho das filhas, mas quando ele falou do netinho, quase chorou. Então, depois de tanto tempo, como o pai é maravilhoso, quando você está no caminho do Senhor, o Senhor sabe o tempo certo para nos entregar cada coisa. Eu vou voltar a falar a questão do acidente, que o pastor falou, eles tinham um carro tal. Hoje, eu não sei o valor, mas olhando, o carro parece que vale o dobro daquele outro. Deus livrou a vida deles, como o pastor falou, até a pastora Mari deu um testemunho logo depois, ninguém sofreu nenhum arranhão, graças a Deus, né? O carro se foi, mas Deus conservou a fé de cada um deles e os abençoou logo após. Eu quero falar sobre esse pedaço, pastor, de ter perdido aquele veículo e logo em seguida ter ganhado um outro. O Luciano foi algo poderoso, porque se tem uma pessoa, né, primeiramente a Deus, mas eu tenho um mentor, que é o pastor Henrique Finoto, né? Mas os pastores, os irmãos, porque quando tem uma pessoa que te motiva, se hoje eu sou o que sou, primeiramente ao Senhor e através do pastor Henrique, ele sempre motivou nós, e sempre motivou as nossas fés, e nós vemos assim que foi algo poderoso, né? Depois do acidente, né? Um milagre de Deus, como você está falando, é mais do que o dobro do carro. Até eu estou extasiado com o poder de Deus, com as maravilhas de Deus, né? No arranjo. Olhando para o aspecto natural, eu não tenho condição para ter um carro daquele, não é verdade? Mas Deus é tão poderoso, eu não creio. Quer dizer, para cada um que está me ouvindo, eu não creio em natural, eu creio em sobrenatural. E Deus fez um arranjo sobrenatural sobre a nossa vida. O nosso carro, né, era câmbio. Hoje eu estou com um carro automático, né? Estou com 50 km rodados, praticamente 2019, 2020. Né? E algo poderoso tem acontecido em nossas vidas, né? É concernente o poder de Deus. Porque quando eu olho o poder de Deus, eu olho as maravilhas de Deus, né? É porque alguém tem me motivado, que é o pastor Henrique e os demais pastores. Sempre esteve comigo, motivando com a palavra, através da palavra, né? Em todo instante, né? E a citação do pastor, né? E veio me acarar, veio mais, né? Me motivar. Nós temos que ser uma pessoa motivadora, né? E nós vemos assim relatando sobre isso, o pastor Henrique foi me visitar depois do acidente, né? Ele contou o filme, não recordo o nome do personagem do filme, né? Concernente que ele caiu dentro de uma ilha, né? E ficou dentro daí o barco, né? Entrou numa ilha, né? E tal, e ficou muito tempo ali naquela ilha, aquela coisa, né? Conseguiu fazer uma cabana, né? E foi pescar aí, de repente veio um raio, bum, né? Explodiu aquela cabana lá, né? E tudo aquela coisa, quando chegou lá e viu, ficou desesperado, Deus, como é que pode? Aí de repente estava suando um navio que, né? Chegou, né?
chegou naquele lugar para tirar daquela situação lá, né? E o pastor Henrique contando sobre isso, né? E ele falou, como é que foi que vocês me descobriram aqui, né? Aí o comandante do navio falou assim, foi devido ao fogo, né? Pensando em algum incêndio, alguma coisa está acontecendo. Chegou até ele, é assim que foi, né? Em nossas vidas, né? E aconteceu algo e Deus, né? Trouxe algo novo, né? Sobre as nossas vidas. E esse acidente foi bem assim, né? Tirou, né? Algo mais, trouxe algo mais poderoso, né? Em nossas vidas, né? E eu vejo assim que não é só o bem material. O principal, né? É a nossa fé. Amém. Porque quando nós estamos, né? Diante da palavra de Deus, do poder de Deus, porque eu falei para no início buscar primeiro o reino. Em nenhum momento deixei de buscar o reino. Porque quando eu busco o reino, Deus vai acrescentando as coisas sobre a nossa vida. É Ele que acrescenta, né? Se hoje, né, estou vivendo uma vida, né, totalmente diferente, é porque o Senhor, através da palavra dele, através da motivação do pastor, através da motivação dos irmãos, né, tem nos aconselhado através da palavra de Deus, do poder de Deus. Amém. Irmãos, então você que está nos vendo aí pelo podcast, por esta live, eu quero dizer para vocês, é bacana você ver aqueles mega top de outros países no lugar, é bacana, é legal, não estou dizendo que é errado não, mas nós temos aqui do nosso lado pessoas com um testemunho forte, como o do pastor Valdinei, ou como do próprio mentor que ele falou, que é o nosso pastor Henrique Finuto, sabe, nós temos aqui testemunhos de vida. Não sei se você viu ou não, eu não peguei a foto, né, para estar postando para vocês, mas eu vi. Realmente o carro, você olha para o acidente e fala, alguém morreu, ou todos, e ninguém sofreu nada. Como o pastor falou, ele tinha um carro de valor X manual, hoje ele tem um carro automático que vale quase 3 vezes o valor, fora as outras coisas que ele já relatou para a gente. Então, às vezes nós ficamos procurando lá fora, mas nós temos aqui dentro da nossa casa, do nosso lado, no próprio bairro, pessoas com testemunho forte, que pode acrescentar muito na sua vida. Então, para que buscar longe? Às vezes nós queremos pagar curso, ministrações, megalópicos, para quê? É só você vir aqui, a sala dele está ali, manda uma mensagem para ele, vai ter o prazer, pelo que eu conheço os nossos pastores, aqui o pastor Valdinei, pastor Henrique e os demais pastores, se a agenda dele estiver livre ali, ele vai ter o prazer de orar com você, falar com você, direcionar você para uma célula e mostrar para você que está aí nos ouvindo aquilo que ele encontrou há mais de 24 anos lá atrás, a presença do Senhor Jesus na sua vida. Muitas vezes você está aí, não, mas eu não tenho mais jeito. Tem. Não acho que você não tem mais jeito. Porque assim como o pastor e outras pessoas estavam lá fora pensando a mesma coisa. Não é, pastor? Como o senhor relatou, não tenho mais jeito. Mas como o pastor relatou, através de uma oração, ele viu o mover de Deus e ele foi se achegando a mais a Deus. E eu creio, sabe, como ele mesmo relatou, como o pastor falou, que ele se orgulha tanto da fé quando ele é a questão do caráter e da verdade. Quem convive, que sempre está aqui no escudo, sabe que ele não está aqui inventando nada. Sabe, se você tem alguma dúvida disso, vem aqui, eu te convido. Fica 2 dedinhos de prova perto do seu amigo que você vai ver que o fogo é forte, entendeu? E a presença de Deus está ali com ele, com os demais pastores aqui na nossa casa também. Amém? Pastor, deixa eu perguntar ao nosso produtor, alguma pergunta, Felipe, alguma coisa, está tranquilo? Então tá bom, vamos aqui para mais uma. Pastor, como o senhor já falou, não vamos direcionar para não dar briga em casa, mas eu vou colocar o senhor no rabo do foguete. A pastora fica por último. São 4 filhos. Uma palavra que define cada filho do senhor. A Giovana, você já falou que o caráter dela não que os outros não tenham, não é isso, né? Mas uma palavra que define cada filho do Senhor. A palavra que define é o amor de Jesus Cristo, né? E eu vejo assim que eu sou tão contente, sou tão alegre, porque os meus filhos são inseridos na obra de Deus. Eles entenderam o amor de Cristo, né? E eu vejo assim que muitos pais hoje estão me ouvindo, né? Têm preocupação com seus filhos. Não é que não tem preocupação, tem preocupação com meus filhos. Mas eu vejo que a preocupação, né, que eu tenho, eles têm, que é a palavra de Deus no coração deles. E uma palavra que eu defino, né, na vida de cada um que está me ouvindo, né, é os nossos filhos ter a presença de Deus, o poder de Deus é o que eu vejo na vida dos meus filhos. Meus filhos, eles buscam, estão inseridos, né, na vida da igreja, nas coisas de Deus, buscando o primeiro reino, né, a palavra de Deus, as coisas de Deus, né, e não é assim que Deus tem acrescentado, né, na vida dos meus filhos, né, e eu vejo assim que é algo poderoso que Jesus faz nas nossas vidas, e eu encontro esse poder na vida dos meus filhos.
Porque meus filhos, eles são altamente, né, agraciados com essa graça maravilhosa que a palavra de Deus, nós vemos assim que Deus tem respondido tantas coisas, tantas orações nossas, né, através da palavra. Por que, pastor? Porque eles têm buscado, né, algo precioso, né, que é a palavra de Deus, que é o tesouro que é a palavra de Deus, né, e nós vemos assim que tem sido poderoso, né, nas nossas vidas, é essa palavra, que é Jesus, né, e eles têm amor a Jesus, amor à palavra de Deus. Uma palavra para sua esposa, pastor. A palavra para minha esposa é que eu amo, né? É o meu pavinho de mel. A Mari é algo poderoso, né? Porque eu vejo assim que a Mari veio para chancelar sobre a minha vida, né? Eu vejo assim, querida, é tão poderoso que, olhando para o aspecto natural, quando nós iniciamos, né? Eu cheguei na igreja, querida, eu tinha 120 quilos, mais ou menos. Né? E a Mari era, se hoje ela já é linda, né? Já é linda, né? Imagina, né? Quando nós casamos, a Mari tinha 27 anos na época, né? E antes de eu ir para a igreja, eu via a Mari. Mas eu olhava com um aspecto, né? Um aspecto que jamais, né? Tem aquela brincadeira, né? Lá no mundo da placa frada. É muita areia, né? Meu caminhão era muito bonito, muito lindo. Imagina, com 21 anos, 22 anos, eu já conhecia, já via ela, né? Meu Deus, né? Eu olhava, né? E de repente, eu venho de encontro, chego na igreja e estava amado. Mas uma coisa eu quero, né, falar para cada um que está me ouvindo, a perseverança. Eu vejo assim que quando a gente persevera, o algo sobrenatural acontece. Eu passei a perseverar porque a palavra entrou. Eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece, que é a palavra de Deus. Se olhar para o aspecto natural, eu jamais casaria com a Mari, né? E eu vejo assim que Deus, ele fez um arranjo até a pastora Mari, né? Quando Deus, né, falou com ela concernente, né, a mim, né, ela falou assim, não, nem não. Ela queria o Brad Pitt, um homem musculoso, um homem bonito, porque a mãe era bonita. Olhando para o aspecto natural, né? Mas ela fez uma oração. Quando nós fazemos uma oração, querido, Deus responde. Ela falou, Senhor, se for um dia, coloca amor no meu coração. A mulher ficou apaixonada por mim assim, de tal forma, né? E que nós, né, começamos, né, na época, né, namorar, aquela coisa, né? Mas mesmo assim, nós tínhamos o seu João, meu sogro, já partiu, né? Ele é que fazia a corte, né? Cuidar de nós, né, nesse sentido, né? E nós tá junto, aquela coisa, né? E eu vejo assim que Deus, ele fez algo maravilhoso, não é só aspecto bonito. Algo mais bonito da Mari, ela tem algo assim poderoso de cuidar de nós, cuidar de mim. Todos esses momentos que eu tenho passado, né? A Mari está junto. Negócio não é só você casar. Negócio é o dia a dia. E eu sou feliz com essa mulher. Tem uma palavra na Bíblia, eu não vou lembrar agora, que fala assim, quem encontra uma esposa, encontra uma companheira, ajudadora, coisa assim. É assim? É, né? Então aí o senhor encontrou, né? Encontrou um ajudador. Uma joia preciosa. Uma joia preciosa. Né? E é mais um detalhe, você que está nos ouvindo. Você está perdido, às vezes você está lá fora, às vezes você pode até estar esquentando um banco já em uma congregação ou outra. E mesmo assim, está sendo deixado se levar pelas mentiras do inimigo, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai ter jeito, que você não vai, fazendo você se desmotivar. Mas aquilo que o pastor Den está falando aqui, olhe para Cristo e deixa Ele fazer a obra. É que nem o pastor falou, pelo óleo do mundo era muita areia no caminhão, como foi as palavras que o pastor usou. Não fomos nós, foram ele. Mas ele não estava esperando acontecer por ele, mas ele esperou aquilo que o Senhor ia fazer na vida dele. E ele fez. E passou por situações que a gente vê lá fora, às vezes casais passam pela um terço do que o pastor passou e já desistem. Pelo que o senhor falou, foram situações complicadas e nenhum dos dois desistiu. Entenderam a palavra e continuaram. E não deve ser fácil, né? Eu falo que um casamento, o pastor tem muito mais propriedade para falar do que eu sobre isso, não é só o oba-oba, tem dificuldade. Tem o dia que acaba o gás, tem o dia que tem um problema em casa, mas aquilo que o pastor falou e os outros pastores têm nos falado também, olhe para Cristo. Olhe para Cristo.
O senhor pode dar mais uma pimentada sobre essa questão de casamento, pastor, para nós, aproveitando esse gancho? Essa realidade que é viver o marido e a mulher, não é fácil, é duas cabeças. Eu estou vivendo essa situação agora, né? O Caio está fazendo corte com a Mariana, né? E os negócios estão avançando, né? Esse ano vai surgir casamento, essas coisas. E uma das coisas que eu quero falar, eu sempre falo para a Mariana, muitas vezes ela fica pensando que eu estou, né, criando barreira para ele. Não é que eu estou criando barreira, filha. Primeira coisa que eu quero avisar é a oração. Você orar, pedir direção a Deus. Casar, né, é algo, né, fácil, mas uma coisa, eu quero dizer uma coisa para você: casamento tem que ter oração, desde o início, meio e fim, porque a oração em Deus é que vai trazer, né, o algo sobrenatural acontecer, vai fazer você, né, suportar o dia a dia, né, conviver o dia a dia. Se você não orar, né, e uma das coisas que eu coloco, né, que eu falo, buscar primeiro o reino de Deus, porque o reino, para mim, está acima da pastora Mari. Eu tenho uma aliança eterna, que é a aliança com Cristo, né? A segunda aliança é o meu casamento. E para mim, a segunda aliança minha está bem, eu tenho que estar bem com a primeira aliança, que é Cristo. E se eu não colocar Cristo, né, no meu relacionamento, no meu casamento, naturalmente, esses 24 anos, naturalmente, como você falou, já tinha separado. É só Cristo para nos fazer, né, amar uma outra, aprender a amar uma outra, né? Muitas vezes nós queremos ser amados, mas não, nós também temos que amar também o nosso cônjuge, amar a nossa esposa. Tem que haver algo assim tremendo entre as nossas vidas, para o algo sobrenatural acontecer no nosso casamento. Tem que haver o amor, mas o primeiro amor é Cristo sobre as nossas vidas, para manifestar sobre a vida do nosso cônjuge, da nossa esposa, né? Rapaz, forte isso, hein, pesado. Pode falar, doutor. Temos uma pergunta. Pode mandar. Pastor Ney, o senhor tem sonhos ainda? E quais são? Sonho. O sonho, né? Nós temos sonho, né? E nós temos assim que de um dia nós, né, montar uma igreja fora, né? Não sei, Deus está trabalhando no meu coração, né? Concernente é isso aí, né? Nós temos esse sonho. O sonho meu é reino, né? Porque as outras coisas Deus vai acrescentar. Eu tenho sonho ainda de ser pastor fora, né, do Brasil, né? E Deus está trabalhando, né, devido, né, às circunstâncias que eu estou passando, concernente, né, situação de saúde, essas coisas, né? Mas Deus está preparando, né? Um dos meus alvos que eu coloquei, né, é saúde, né? Porque eu creio que Deus vai me levar para o lugar longe, tanto eu como a pastora. Nós temos isso no nosso coração, né? É o momento de Deus. Deus vai realizar, né, esse sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu tenho esse sonho. Que top, hein? Maravilha. Mais alguma, Felipe? Não. Então, pessoal, como o pastor mesmo falou aqui, né? Primeiro é Cristo. A primeira aliança eterna, aquela tem que estar acima de tudo. Como ele também falou, não é fácil, né? Você tem que amar o seu cônjuge tem que amar, a oração tem que estar firme, tem que estar forte. E às vezes você vai pensar assim, poxa, mas como que eu faço isso? Está aqui um homem de Deus. Todo domingo está aqui no culto, está aqui na igreja, à sua disposição quando você puder estar chamando. Às vezes você está achando que você não consegue sozinho. Eu já passei por isso, de não conseguir sozinho, que muitas vezes nós queremos fazer pelas nossas próprias mãos. Na força, não, minha mãe tem que me amar. Não é assim não, gente. Coloca Cristo no meu lugar. Às vezes você não consegue, você está fraco, procura alguém. Não vai procurar alguém do mundo, por favor, procura alguém de Deus, alguém que vai alicerçar. Porque você pensa bem, se eu estiver errado, o pastor vai me corrigir. Você está lá, você está ruim no seu casamento, por algum motivo. Aí você vai buscar aquele seu amigo que está no boteco? Você vai buscar aquele teu amigo que está no prostíbulo? Vai só piorar a situação. Agora não, vai lá, busca um homem de Deus, busque na palavra de Deus. O homem de Deus te falou alguma coisa, vão ler na palavra. Por isso que eu pedi o pastor Valdinei, como eu peço para todos que sempre nós estamos aqui entrevistando no podcast, dar uma palavra de Deus, porque não é a palavra dele, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é inegável, está ali, é a palavra de Deus. Então não é a minha palavra, não é do pastor Valdinei, mas o pastor Valdinei já está ali 24 anos, então eu creio que ele vai ter uma bagagem muito grande para te oferecer.
Assim como os demais pastores também que são casados, já estão aí há anos casados, vão ter uma bagagem bacana. Porque às vezes, de repente, você não tem um acesso fácil ao pastor Valdinei, mas tem acesso fácil ao pastor Daro Rancho, do Nova Lima, tem inúmeros pastores, tá bom? De repente você que não está em nenhuma igreja, mas está vendo a live, pode mandar para a gente aí a mensagem: olha, eu sou do bairro tal, não tem um pastor aqui. Nós vamos estar direcionando você para uma cela, para um pastor mais próximo de você, entendeu? Uma palavra, se quiser. Eu creio que o pastor Valdinei também vai estar super confortável de te dar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, né? E pastor, aproveitando isso, faz o convite para ele estar no próximo culto com a gente. Eu quero convidar você, né, para estar junto conosco aqui, para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é algo poderosíssimo sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus é que nos conduz, é o combustível. Mas a palavra não é só ouvir, ela tem que entrar dentro do coração. Você é convidado nosso, né, para estar aqui junto conosco, para ter essa palavra de revelação, que quando você ter essa palavra de revelação caído no seu coração, você pode ter certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma, porque Jesus, ele transforma as nossas vidas. Mas não basta nós dar um passo, se depende de nós. E quando nós, temos o coração aberto, naturalmente o algo sobrenatural acontece sobre as nossas vidas. O Senhor não nos fez robô, tanto eu, tanto você, querido. Nós temos o poder da decisão de sim ou não. Mas hoje eu estou te convidando para ter uma palavra sim, sim, receber Jesus. Porque quando nós temos essa palavra, que Jesus muda, que Jesus vai transformar, nós temos que ter a nossa própria decisão. É nós que decidimos. E eu queria que você que está me ouvindo, nessa tarde, nessa manhã, quero declarar para a vida de vocês que Jesus é a solução para a vida de cada um de vocês que estão me ouvindo. Está sendo a minha solução da minha vida. Creio eu também que vai mudar a sua vida também, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, é o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, próximo domingo, às 8 horas, um culto abençoado da família. Você vai falar bem: poxa, Luciano, mas eu não posso ir de manhã. Temos à tarde, às 18 horas também. Bom, mas eu tenho filhos. Nós temos o culto das crianças, sabe? O Senhor já preparou tudo para você vir ouvir da palavra dele. Luciano, mas eu moro em outro bairro. Como eu falei, manda para nós. Nós temos acho que 8 ou 9 bairros de Campo Grande, se não estou enganado, e mais várias cidades do interior. Já fez tudo para nós na cruz do Calvário e não para de nos abençoar todo dia. Então, tanto é que esse projeto do podcast é para isso. Às vezes, de repente, você é dona de casa, mecânico, ou até o jovem está em casa, não tem tempo, ou está aprisionado ali numa cadeira de roda ou numa cama, mas está ouvindo esse podcast. Eu creio que a palavra de Deus está chegando até teu coração. Eu creio que a palavra que tanto o pastor Valdinei como os outros pastores, que as lives estão todas salvas, vai falar no teu coração. Eu creio muito nisso. E se de repente aquilo acendeu uma fagulha, manda mensagem, manda teu nome, manda seu contato. Eu, Luciano, sou líder de célula, vou ter o prazer de mandar uma oração para você. Se você achar pouco, eu falo com um dos nossos pastores, vai mandar uma oração poderosa, direcionada para o teu coração. E lembrando, não é a palavra minha e não é a palavra dos pastores, é a palavra de Deus. Tranquilo? Pastor, eu quero te agradecer, muito obrigado pelo tempo do Senhor, tá? Agradecer a todo mundo que está nos vendo, que nos viu. Isso aqui tem sido muito importante para as nossas vidas, quanto para a de vocês também. Mas só para fechar, uma última pergunta, ou o pastor responde e fica no ar. Pastor, já tem o sonho de escrever um livro? Eu não tenho sonho de escrever um livro. Eu vou escrever um livro. Eita glória! Tá vendo como homem de fé? Isso não estava combinado não, gente. É que aqui me veio aqui, ó. Falei, rapaz, o testemunho que ele deu até agora é de um livro. Você viu como é que é poderoso? Ele não está pensando, ele determinou em Cristo que ele vai escrever um livro. Então, muito obrigado para quem esteve conosco até agora. Um forte abraço. Antes de terminar, lógico, não posso perder. Eu quero que o senhor faça uma oração pela gente, pastor. Amém? Espírito Santo de Deus, nesse momento eu coloco, ó Deus, a vida de cada um que está aqui conosco, aquele que está nos ouvindo, declarando o teu poder, a tua unção. Oh Deus, Tu és poderoso, aleluia. Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus. Eu declaro a vitória
vitória do Aleluia. Senhor, o poder do Senhor, ó Deus, na vida de cada um. Aqueles que estão presos, ó Deus, que você possa libertar através do teu poder, da tua unção. Aqueles que estão doentes, porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade, pelas suas pisaduras nós somos curados. E eu declaro a cura de Deus, o teu poder, a tua palavra nesse dia. Eu declaro a tua unção, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Eu declaro a tua unção sobre de cada um aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe. Poder.